Bem, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso estar conversando com vocês aqui na nossa, estudando a Bíblia com vocês. É um prazer imenso para mim, é um grande prazer. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de Apocalipse 9, dos versículos 1 ao 21. Nós vamos falar sobre a continuação do toque das trombetas. Vamos falar, logicamente, sobre a quinta e a sexta trombeta. Então eu quero que você estude comigo a Bíblia, que está aqui conosco. Você está assistindo aí na tela do computador. Vou estar enviando para as redes sociais. Então hoje, Apocalipse 9, do versículo 1 ao 21. Então, é uma série de livros de estudo sobre o Apocalipse. Eu estou gravando e, logicamente, que essa gravação será uma gravação editada para que você possa extrair o melhor. Bem, o capítulo 9 do Apocalipse fala do quinto e do sexto selo. Então é muito importante. O versículo 1 diz: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída no céu, caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço do abismo, da grande fornalha, e como fumaceira saído do poço, escureceu-se o sol e o ar. A quinta trombeta, que é dos versículos 1 até o 12 do capítulo 9, ele marca o início de uma nova sessão. O versículo 13 do capítulo 8 funciona como uma transição entre as 4 primeiras trombetas e as 3 últimas. As últimas são mais intensas, quer dizer, ela tem uma intensidade maior e é bem mais terrível do que as anteriores. A expressão aqui, estrela que cai do céu, no versículo 1 aqui do texto que nós acabamos de ler, ela também foi usada literalmente pelo profeta Isaías para descrever seres vivos que agem de forma arrogante. Nós podemos relacionar sobre a questão da estrela da manhã do próprio Satanás, no capítulo 14 do livro do profeta Isaías. E aqui pode referir-se sim a Satanás. Essa referência de Isaías, capítulo 14, versículo 12, é uma referência, embora alguns estudiosos eles automaticamente não creem literalmente que essa passagem se refere a Satanás, e nem a passagem de Ezequiel, capítulo 28, também se refere a Satanás. Nós temos como isso que, embora se fale de seres diferentes, nós podemos relacionar de forma histórica que aqui está, o profeta está contando sim a história da queda daquele que se torna o inimigo pessoal do ser humano. Eu não digo que Satanás seja o inimigo pessoal de Deus, porque Deus em si, ele não tem. Ele é um inimigo do homem, daquele que Deus criou, a sua imagem e semelhança, e Deus, como soberano, nos colocou aqui nessa terra para que estejamos fazendo aquela função que o próprio Satanás, que outrora era conhecido
Não que tenha essa palavra na Bíblia, Lúcifer, porque Lúcifer significa aquele que porta a luz, e na realidade esse anjo que era lindo, perfeito, se tornou um verdadeiro rebelde diante do Criador e diante de tudo que nós relacionamos com as Escrituras. E aqui pode referir-se sim a Satanás. Lucas 10, 18 e Apocalipse 12, 29, que descreve Satanás caindo sobre a terra, mas também pode referir-se à ira de Deus sobre os homens que ficarem na grande tribulação, já que a igreja de Cristo não estará mais aqui e somente os homens que não temem a Deus. Note aí a importância. A importância pode referir-se a Satanás, mas também referir-se à questão da ira de Deus contra aqueles que não venceram, que ficaram para a grande tribulação. E é bom nós referir a diferença aí. Nós vivemos uma época de dores, de princípio de dores, mas ainda não vivemos a época da grande tribulação que há de vir sobre a terra. E quando essa grande tribulação vir sobre a terra, nós, a igreja de Jesus, não estaremos mais aqui. Versículo 3 diz: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Versículo 4: e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a qualquer árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe também dado que não matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de poder, e a morte fugirá deles. Veja só, nós encontramos aqui uma série de simbologia nessa visão do apóstolo João. Primeiro, nos é referido que da fumaça, essa fumaça saem gafanhotos. Veja só, é bom nós entendermos um pouquinho dessa questão. Eu vou diminuir aqui o meu tentar diminuir aqui o meu vídeo para ver se eu consigo falar um pouquinho mais disso aqui com vocês. Bem, vamos lá. Vamos diminuir um pouquinho mais. Eu ainda estou aprendendo a trabalhar com esse tipo de aplicativo, que eu não sou muito bom nesses aplicativos. Não sou muito bom nesses aplicativos. Mas vamos lá, vamos estudar, porque isso aqui é importante. Nós vamos estudar, isso aqui é muito importante. Bem, eu tirei aqui umas informações básicas sobre a questão de escorpiões, porque aqui fala de gafanhoto e fala também de escorpião. Bem, o abismo é o próprio inferno, apenas em sua manifestação anterior ao juízo final. Apocalipse 20, versículo de 1 ao 3. Você que quer, leia aí na sua Bíblia, que você vai ver. Os gafanhotos é apresentado como escorpiões, aqui nos versículos 3 até o 10, lembram seres subordinados o diabo, a Satanás. A identidade entre escorpiões e o poder do inimigo em Lucas 10, 19, portanto, demônios, que seriam literalmente demônios. Isso é uma realidade. A imagem está clara enquanto as trombetas anteriores falaram de mares físicos aqui na Terra.
males físicos, aqui a ameaça é de forma espiritual. E o sofrimento que o diabo e os seus demônios impõem aos homens que não têm o selo ou a marca do Deus Altíssimo. Trazendo aqui um paralelo científico sobre a questão de escorpião, eu acho que você que estudou biologia, você sabe. O escorpião ele é um animal terrestre, ele é um animal invertebrado, e são talvez os mais antigos da Terra, entre os animais vivos. Seus esqueletos permitiu explorar ambientes terrestres. Os escorpiões são invertebrados, antropóides, de classe dos aracnídeos e da ordem dos escorpiones. Há cerca de 2.000 espécies no mundo, com a exceção da Antártida. Então, é bom a gente ver que são animais que têm uma variedade de espécies, algumas que talvez nós não temos conhecimento, cada um tem o seu próprio veneno pessoal. Gafanhoto com veneno de escorpiões, não interpretamos isso de forma literal. É inútil conjecturar se a fumaça se transformou em gafanhotos ou se ela até então ainda os manteve encobertos. Seria uma explicação psicológica dizer que ao olhar com atenção, ela se revela como um enxame de gafanhoto. Então essa fumaça, literalmente, ela pode se referir a um enxame de gafanhoto. Isso é uma referência. Você lembra em Êxodo 10, do versículo 1 a 19, essa metáfora de juízo muda a fumaça para os gafanhotos sem dificuldade. Somos lembrados raramente da 8ª praga que aconteceu no Egito. No presente texto, porém, surgem indícios, versículo por versículo, que não se trata de gafanhotos de verdade. Então você pode descartar essa questão de que esses gafanhotos sejam animais. Não há nenhuma probabilidade desses gafanhotos que têm aparência de escorpião serem animais, serem animais de forma literal. Na verdade, na posição de ataque, o escorpião torce a cauda provida das suas glândulas de veneno por sobre todo o dorso para a ferroada. Talvez isso eram considerados especialmente maldosos e astutos. Vamos ler aqui depois no texto de Ezequiel, capítulo 2, o versículo 6. Vamos lá. Ezequiel 2:6. Profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Vou ler aqui para a gente ter uma base bíblica do que a gente está falando com vocês. 2, versículo 6. E tu, filho do homem, não os temais, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assuste com os teus rostos, porque são casa rebelde. Então, toda vez que se relaciona a palavra escorpião, está falando de astúcia, de rebeldia. Então, isso é uma revolução, literalmente, entre os povos e entre as nações da terra. Isso impulsionado pelo poder manipulador de Satanás. Os textos de Deuteronômio 8:15 e Lucas 10:19 os enumeram ao lado de serpente e os deixa próximo
do satânico segundo a Cida 39:30. Eles foram criados para a vingança. Esses gafanhotos, portanto, não devoram, mas destroem, mas distribuem ferroadas. Nossa incumbência, no entanto, move-se num espaço limitado, objetiva, versículo 4, e cronologicamente. Nossa interpretação é que a qualquer tempo que os incrédulos sofrem de modo descrito com toda sorte de enfermidade, que os atormentos das quais nem mesmo a tão bem-vinda morte chega a aliviá-los. Então, isso aqui é um período de muito sofrimento, de muita angústia. Provavelmente nem a morte vai mudar a questão do sofrimento humano. Enfermidades crônicas, dificuldades constantes, inimizade, insegurança, nada mais são do que esses gafanhotos da quinta trombeta, dirigido e subordinado pelo anjo do abismo. Novamente, talvez o próprio Satanás. Essa também é algo que é muito debatido, sobre quem seria esse anjo que estava dominando e abrindo o abismo. É a advertência na quinta trombeta, e os primeiros 2 ais é dirigido contra os próprios homens e descrevem que não são contra o meio ambiente. O texto, no entanto, parece ser na distinção entre os gafanhotos e as nuvens de fumaça. Os gafanhotos saíram da nuvem. Essa é a maneira dinâmica de João descrever o surgimento de poderes demoníacos. Então, ele está descrevendo poderes demoníacos. No Antigo Testamento, os gafanhotos são símbolo da ira de Deus. Lembra? Quando ele é enviado ao Egito, é um símbolo de que Deus está castigando o povo por não libertar o seu povo que estava no Egito. No nosso caso, eles não são gafanhotos verdadeiros, mas criaturas que simbolizam poderes demoníacos, ou simbolizam poderes das trevas nos últimos dias. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma. Nessa formalização, tudo desliza em direção a metáforas. Lembra-se que os flagelos no Egito, nos quais foi dito várias vezes que Deus queria fazer uma diferença entre Israel e seus opressores, em Êxodo 8, 19 e 9, 4 e 11:8, também aqui desencadeou uma grande aflição, mas agora o selamento de Apocalipse 7, versículos 2 e 3. É expressamente aprovado todos os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, são vitimados, enquanto os que receberam o selo são preservados do veneno. E é aí que a sua fé permanece preservada pelo poder de Deus em meio à enxurrada demoníaca. Então, exposto sobre Apocalipse 7:2, eles são aprovados na grande provação ou na grande tribulação. Apocalipse 3:10, no fim dos tempos. É bom saber que metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. É como se fosse uma parábola contada, uma história, e fizesse uma comparação. Também é um recurso bem expressivo. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Como em Apocalipse 6, 15 e 16, as pessoas buscam a morte em lugar de Deus. Então aqui
está se referindo que as pessoas, mesmo passando por esse grande período de sofrimento, elas não se dobrarão e não procurarão a presença do Criador. Elas buscarão a morte em vez de buscar a presença de Deus, em vez de buscar reconciliar-se com Deus. Pronunciará diretamente a sua indisposição para o arrependimento. Pessoas que não se arrependem dos seus erros, dos seus pecados. O espírito da época que penetra a arte e a cultura consiste na saturação da vida e do medo indefinível de viver atraído misteriosamente pelo jogo com desespero e com crueldade. O pavor de autoiluminação. O ser humano desperdiça-se sem, obviamente, livrar-se de si mesmo. Em seguida é dada uma descrição marcante dos espíritos de tortura, qual pressupõe como conhecido aquele medo que se apodera dos habitantes de uma terra quando da aproximação de gafanhotos. Por mais inofensivo e que pequeno inseto isolado possa ser, ele se transforma agora em um suicídio em pessoa. De modo geral, os gafanhotos são descritos no Oriente como toda sorte de imagem de horror, de forma, no final, se configura em uma terrível mescla de metáfora. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos, as réplicas dos gafanhotos, eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Versículo 8. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. 9. Tinham coraça como coraça de ferro, e o barulho das suas asas que as suas asas faziam era como barulho de carro, e muitos cavalos como corre a peleja. Versículo 10. Tinha ainda caudas como escorpiões, e ferrão na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Versículo 11. E tinham sobre eles o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Versículo 12. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Como Joel, em seu segundo capítulo, João vê nesses gafanhotos esterraçadoras tropas de cavalaria. O aspecto dos gafanhotos, ou melhor, a réplica desses gafanhotos, era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Essa comparação talvez possa ser ilustrada no que se segue. A sua cabeça havia como que coroas parecendo ouro. A descrição talvez seja dada em vista à elevação amarela esverdeada do peitilho do gafanhoto, visto que aqui coroa de brilho dourada. Como em Apocalipse 6:2, ocorre que esses seres não agem com cegueira animalesca, mas dotado de razão e com superioridade. O seu rosto era como o rosto de homem e tinha também cabelos como cabelos de mulher. Os árabes comparam-se antenas dos animais com cabelo de mulher. No entanto, no entanto, acaso temos aqui somente uma comparação jocosa. Ao que parece, em Israel, o homem usava cabelo comprido, mas em tranças. Isso se depreende em Juízes 16:13. Além disso, ele era cortado regularmente, ainda que somente no comprimento da altura dos ombros. 2 Samuel 14:26 e Levítico 21:5. Deixar o cabelo solto parece ter sido próprio de um juramento de guerreiro.
O aspecto resultante era como cabelo de mulher, mas não significava índole feminina, e sim força indomada, feroz e talvez também demoníaca. Os escorpiões atacam homens, mas são somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Isto nos leva de volta ao capítulo 7 de Apocalipse, onde João vê o povo de Deus sendo selado antes do terrível período de tribulação. Esse versículo dá a razão do selo. Na tribulação, a cólera de Deus começará a cair sobre uma sociedade rebelde. Será uma época em que a besta perseguirá ferozmente a igreja, como mostra essa trombeta, uma época de atividade demoníaca. Essa questão de seguirá ferozmente a igreja, isso aqui é uma metáfora, porque a igreja noiva de Cristo não estará mais aqui no período da grande tribulação. Essa igreja aqui que está relacionada é o povo que resolveu continuar a sua fé durante esse período de perseguição da besta. O povo de Deus será protegido divinamente da atividade demoníaca. A igreja será, isto sim, vítima de perseguição, martírio durante a tribulação, como tem sido em toda a história da humanidade. Foi-lhe dado o poder para que atormentasse durante 5 meses. O significado desse período de 5 meses de tortura não está bem claro nas Escrituras. Nós não temos uma base nas Escrituras. Pode significar simplesmente um período curto de duração da praga, como também pode ser referido aos gafanhotos verdadeiros que atacam árvores e campos em qualquer momento durante os 5 meses da estação quente e seca na Palestina. Gafanhotos só atacam de vez em quando durante 5 meses. Aqui os homens são atacados continuamente todo o período. Não que os matasse. A picada do escorpião raras vezes é fatal, mas provoca dores angustiantes. Isso significa de angústias como nunca visto. Angústias complexa, uma coisa muito elevada, algo inexplicável, que nós não podemos explicar de forma literal. Então, isso aqui é muito... Esta praga é trazida por monstros indescritíveis que voam como gafanhotos e picam como escorpiões. Os sofrimentos serão tão insuportáveis que os homens buscarão a morte para encontrar alívio na sua agonia. Mas a picada dos escorpiões não será fatal. Isso quer dizer que o sofrimento será tão grande que os homens vão querer morrer. Os homens não vão querer buscar a presença de Deus. Bem, hoje nós terminaremos aqui essa aula e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o seu like aí nos comentários, comente e ajude a divulgar este estudo em nome de Jesus.